Então, com vocês, por favor, Dr. Paulo César Frutuoso. Olha, eu vou iniciar pedindo uma grande ajuda de todos que aqui estão, porque eu estou com um sério problema familiar. Bem, casado há 44 anos, e a minha esposa, na próxima encarnação, quer nascer na Áustria e ser pianista. Vai tocar piano durante 8 horas por dia e não quer família. E eu quero reencarnar em Bauru. Então eu conto com as preces de vocês, certo? Bem, pediram que nós falássemos sobre esse tema, fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos, que é um título de nossos livros. Aqui estão as duas personalidades que mais me influenciaram nessa atual encarnação. Frei Luís, um frade franciscano, alemão, que veio para o Brasil na primeira metade do século XX, se radicou na região serrana do Rio de Janeiro, onde realizou tamanhos prodígios que passou a ser considerado verdadeiro santo. Até onde eu percebo, os prodígios que aconteciam com Frei Luís estavam relacionados com a sua mediunidade. Era um ostensivo médium. E o maior homem que eu conheci na vida, Luiz da Rocha Lima, fundador do Lar de Frei Luís, no Rio de Janeiro, o maior centro espírita do Rio de Janeiro. E o maior centro espírita do Rio de Janeiro é comandado por uma entidade católica. Frei Luís é ainda assessorado por outras entidades católicas, do Padre Isabel, Frei Leonardo, Frei Beneditino Kelly, Frei Fabiano de Cristo, onde fica claro o que eu falo em todas as minhas apresentações. Nós é que nos dividimos. Em católicos e espíritas, em evangélicos, em maometanos, em judeus, em ateus. Porque por tal Criador, que eu não entendo, só tenho certeza que ele existe, porque o multiverso não pode ser obra do acaso, nem a vida pode ser obra do acaso, essas divisões não existem. Nós é que nos dividimos. Nós somos uma família única, com aproximadamente 22 bilhões de espíritos, comandados por um único pastor, Jesus. Um espírito que atingiu tamanha evolução em ciência, tecnologia, sabedoria e principalmente em amor, que lhe foi concedido o governo de um planeta inteiro, desde que esse planeta era tão simplesmente uma poeira cósmica desprendida do Sol. Segundo Emmanuel, os sistemas solares onde Jesus se desenvolveu nem existem mais. A conclusão é fatal. Todo mundo aqui está condenado à imortalidade. Não adianta fugir. E outra coisa, outra condenação. Todos vocês, e eu também, estamos condenados à perfeição. Vamos atingir tamanha evolução em conhecimento tecnológico e científico que nós compreenderemos todas as ciências existentes no multiverso, e não somente no nosso universo. E no estágio em que nós estamos, a nossa ciência só sabe o que acontece em 4% do nosso universo. Em 96% a ciência não sabe. Então nós estamos, não adianta fugir. Vocês todos e eu somos imortais e vamos aprender tudo. Evidentemente, a velocidade desse conhecimento vai depender de cada um de nós, das escolhas e do livre-arbítrio. Bem, olha, se alguém aqui achar que pode me convidar para falar sobre filosofia e religião, estou fora. Isso eu leio e ouço. O que me atraiu para essa história foi a ciência. Olha, vocês estão olhando para um Tomé moderno. Vem cá, Tomé, bota a mão aqui nas perfurações dos cravos que me pregaram na cruz. Bota a mão aqui na perfuração da lança do Longino, que atravessou meu tórax e foi até o coração. Aí o Tomé acreditou. Então, se eu estou aqui, não é porque eu acredito que sou imortal, acredito na existência de um Cristo planetário, de um Criador, porque algum líder religioso me disse que é assim, nem porque algum ente querido me disse que é assim. Eu acredito porque sei que é assim. Nós estamos no estágio de evolução em que necessitamos de respostas lógicas e racionais. Todas as religiões são importantes, mas estão me levando só à fronteira da morte. Estão me induzindo
a ter um bom comportamento. Eu não devo matar, eu não devo roubar, eu não devo prestar falso testemunho e tudo aquilo que nós sabemos. E também me convenceram que eu vou continuar vivo depois que atravessar a fronteira da morte. Mas nada. Que espécie de corpo vou ter? Não sei. Vou necessitar de algum alimento? Não sei. Vou poder trabalhar, estudar? Não sei. Onde vou morar? Não sei. Criança cresce? Não sei. Idoso rejuvenesce? Não sei. Cego volta a enxergar? Não sei. Paralítico volta a andar? Não sei. Então, agora, está na mão de quem? Da ciência. Comprovando que o que as religiões pregam é verdade. Certo? Então, eu me sentia numa encruzilhada. E essa encruzilhada era entre a ciência e as religiões. A ciência, por exemplo, para ela o canceroso é um azarado. Teve o azar de que em uma das suas trilhões de células ocorresse um conjunto de mutações que levou à transformação maligna dessa célula. Então, qual é a solução para essa encruzilhada em que eu me encontrava? Olha, alguém tem que voltar do lado de lá, aliás, e me contar toda essa história. Enquanto isso não acontecer, eu não consigo acreditar. Só que aconteceu, certo? E isso já tinha acontecido há 2000 anos atrás. Só que eu não acredito em milagre nem sobrenatural. Acredito em leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou. Não acredito em sobrenatural. Acredito no que ainda não é comum. Bem, então, filosofia e religião, estou fora. O senhor vai fazer uma palestra sobre as bem-aventuranças do Evangelho, sobre o poder do amor e do perdão, estou fora. Isso eu leio e ouço, certo? Bem, então o que me empurrou para aí foi isso aí, a curiosidade científica. Aliás, eu sou um torpedeado, um agulhado incessantemente por essa curiosidade. Não paro, estou sempre pesquisando, buscando entender, tentando aprender e vamos em frente. Então, aí coincide com isso aqui. Só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Exato. E o que ele disse também? Olha, se no futuro a ciência demonstrar que nós estamos errados em algum ponto, nós vamos corrigir. Então, vejam que a humildade começa a tocar a mente daquele que quer acreditar de forma racional e lógica. Bem, o que é esse teletransporte? Até onde eu percebo, quando chegar no momento da minha desencarnação, vai haver uma separação entre dois componentes. Esse físico que aqui vai ficar, que vai se degradar, e as moléculas e átomos entrarão na conjugação de outros corpos orgânicos e inorgânicos. Mas eu tenho um segundo componente. Energético, vital, transmissor à vida, a esse veículo físico que eu necessito para interagir com esse universo. E imortal. Que vai ingressar onde? Olha, coloco como hipótese, hein? Então, vamos aguardar o nosso futuro para a gente confirmar. Eu acho que eu vou ingressar no universo paralelo. Pode chamar de plano espiritual, plano astral, plano celestial, para mim tudo isso hoje é sinônimo. Sob condições especialíssimas, raríssimas, com manipulação de tremenda quantidade de energia e perigosíssimas, quem está nesse universo paralelo pode ir lá se teletransportar para cá e durante alguns momentos se materializar. Certamente alguém aqui está escutando isso pela primeira vez. Então, saibam que, se tivesse um espírito materializado aqui, todo mundo ia ver. Se ele pegasse esse microfone e falasse, todo mundo ia ouvir. Se ele exalasse algum odor, nós íamos perceber. E se fosse possível tocá-lo, ele é tangível. Então, ele não está incorporado no médium. Ele está teletransportado e materializado. Certo? Então, para me entender isso, eu tenho que levar em consideração que tem duas formas de matéria, de elementos. O elemento espiritual e o elemento material. E ainda temos um terceiro componente, que é o mais importante de todos, Deus. Então, nisso é o tripé em que se baseia o Espiritismo, a terceira revelação. Agora, mas que energia é essa que facilitaria e que permitiria esse teletransporte de seres vivos para cá? A energia ectoplasmática. E este ectoplasma está presente em todo ser vivo, em nós, nos animais, nos vegetais. Essa energia manipulada por inteligências que fogem à nossa imaginação
é que comandam o teletransporte e a materialização desses espíritos. E essa palavra vem do grego ectos, por fora, e plasma, molde e substâncias. Bom, agora eu vou precisar deles, para me entender mais profundamente. Vou precisar do Dmitry Mendeleev, um químico russo, não é? Responsável pela organização da tabela periódica dos elementos, e vou precisar do meu colega André Luiz. Não é? Carlos Chagas. Bem, além de eu saber que existe uma tabela periódica de elementos materiais, o que o André Luiz está me dizendo? Olha, do lado de cá, existem elementos mais leves que o hidrogênio e mais pesados que o urânio. Eles estão aqui. Por que nós não estamos vendo os espíritos que estão aqui? A não ser que haja algum médium aí com sensibilidade mediúnica de evidência. Porque os seus corpos são constituídos pelos mesmos elementos que os nossos, porém átomos de plano de vibração mais elevado. Não os vemos, nos ouvimos, mas eles estão conosco. E outra coisa, nenhum médico que honra a sua profissão está sozinho. Nós só sabemos tratar do casulo. Quem é que está tratando da borboleta? Colegas que nos acompanham. E ouso afirmar que muitos dos sucessos que nós temos com os nossos pacientes não teríamos sem essa ajuda imponderável aos nossos pobres 5 sentidos. Bem, então nós estamos no caminho de quê? De uma compreensão mais profunda, cada vez mais profunda, de uma ciência. Agora, se isso não acontecesse, não haveria espiritismo. Essa energia que foi manipulada no movimento de objetos, no teletransporte de objetos, inclusive de armas, como aconteceu várias vezes no Latte Frei Luiz. Materialização de adagas, de punhais, de espadas, de garruchas. Isso para um colecionador de armas seria um tesouro. Então, será que nos tribunais do futuro, além da materialização, do teletransporte e materialização de assassinados, nós poderemos recuperar armas que tenham sido ocultas por assassinos? Sim, porque isso já aconteceu no passado. É o que eu coloco no meu livro Justiça e Ectoplasmia, onde eu coloco que nos tribunais do futuro, assassinados vão poder se materializar e revelar tudo o que aconteceu. Se nós todos somos imortais, para que a pena de morte? Para que o suicídio, se todos somos imortais? Então, está na aproximação da ciência e da religião a salvação da humanidade. E nós somos pedras de um quebra-cabeça que está sendo montado, hein? E a missão desse quebra-cabeça é salvar a humanidade. Bem, agora, como é que as mesas se elevavam? Alguma energia está sendo manipulada. Agora, a mesa não pode responder a pergunta, certo? Nem sim, nem não. Então, o que pode acontecer? Vocês estão vendo a energia ectoplasmática se desprendendo de um médium, não é? De um médium gaulês, Jacques Weber, e através dos orifícios naturais do corpo, e na extremidade desses bastões de ectoplasma, formam-se estruturas digitiformes. Se essa estrutura pegar o pé de uma mesa, ela vai ser elevada. Evidentemente, com inteligências comandando. Se o ectoplasma não estiver visível ou iluminado, você vai achar que o objeto levitou. Na realidade, ele não está levitando. Energias estão sendo manipuladas por inteligências. Agora, e chegamos também na materialização de um espírito. A ciência não acredita que isso é possível. Eu compreendo, claro. A energia manipulada é tremenda, vocês vão ver. O que é isso aí? Fenômenos promovidos por inteligências extrafísicas às custas do fluido energético denominado ectoplasma, e que culminam na corporificação de espíritos. E aí, isso começou a acontecer na minha frente. O que eu tive que fazer? Tomar uma tremenda decisão. Ou me volto para a esquerda e nada disso está acontecendo na minha vida. Alguém aqui vai se entregar anestesiado às mãos do cirurgião que confessa acreditar em fantasmas? E se ele disser que acredita em fantasmas cobertos por lençóis? Bom, nada disso está acontecendo na minha vida, eu vou embora. Ou então me viro para a direita e vou buscar na ciência e na história se alguém tinha visto o que eu vi, o que eu estava vendo, inclusive dentro da minha própria casa. E quando me virei para a direita, olha o que aconteceu. Até prêmios Nobel viram o que eu vi, o que eu estava vendo. Grandes nomes da história e da ciência. Não parei mais.
Não parei mais. Se eles tiveram a coragem de colocar o seu nome, a sua família, a sua profissão em jogo, por que eu não vou fazer isso? Se eu não tivesse escrito nada, ninguém aqui saberia que eu existo. Então, o que eu fiz foi o seguinte, olha, vou colocar o que eu estou testemunhando em público, seja o que Deus quiser. E aí a minha vida virou um inferno. Né? Eu estou indo fazer palestra, Deus sabe onde, escondido da minha mulher. Mas a necessidade de informação está tremenda. Olha aqui, Camille Flammarion, o maior astrônomo francês até hoje cultuado pelos franceses. Arthur Conan Doyle, médico, escritor, criador do personagem Sherlock Holmes. Alfred Russel Wallace, elaborador da teoria da evolução, junto com Charles Darwin. Olha, se eu tivesse uma tela maior, ia preencher essa tela com grandes nomes da história e da ciência. Vou pegar 4. Alex Carrel, Prêmio Nobel de Medicina em 1912, por ter descoberto as substâncias anticoagulantes. Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina de 1913, por ter descoberto a resposta anafilática. William Crookes, um dos maiores físicos da história. César Lombroso, pai da medicina forense ou judicial. Só tem fera, cara. Qual é o denominador comum deles? Todos eles estudaram, homens e mulheres, extremamente raros em toda a história da humanidade. Que entram em transe, desmaiam. Sabe por quê? Produção de grande quantidade da melatonina pela glândula hipófise ou pineal. Desmaiam. E quando estão nesse estado, começam a expelir pelos orifícios naturais do corpo, principalmente boca, nariz e ouvido, o ectoplasma. É um fluido energético que a nossa ciência ainda não alcançou. Qual é o problema? Vai alcançar a velocidade da tecnologia e da ciência no século XX e XXI, está sendo mais rápida do que toda a história da humanidade. Não existe nada oculto que não seja um dia revelado, palavra do próprio Cristo. Então vamos caminhar, estamos aguardando. Bom, e aí está 2 exemplos. Indivíduos desmaiados expelindo ectoplasma, muitas vezes parecendo como uma espuma de barba. Bem, aí eu caio um pouquinho dentro da apometria. A apometria me diz o seguinte, olha, existe um componente extrafísico chamado tela búdica. Essa tela búdica é que está impedindo que nós sintamos o toque dos espíritos que aqui estão. E vou mais longe. Se eu tivesse com meu pai, que desencarnou em 2017, com 93 anos aqui, ele não estaria vendo essas paredes. Ele estaria vendo uma ampla plateia, muito mais numerosa do que nós, em desencarnados. E eles estão aqui. Então, essa tela búdica é que impede que nós sintamos o toque deles. Nesses médiuns ditos de efeitos físicos, até onde eu entendo, a tela búdica é mais delgada e fenestrada. Por isso, o ectoplasma se extravasa com mais facilidade deles. Mas isso tem um problema, e um problema sério. São espíritos altamente endividados com comportamento equivocado no passado. Do nada, sentem bofetadas, puxões de cabelos, beliscões, socos e pontapés. Vejam a sina desses homens e mulheres ditos médiuns de efeitos físicos. Bom, então é isso aqui que vai acontecer com a gente, certo? O que eu acho? Passamos para um universo paralelo. Qual é a teoria que mais se enquadra dentro do que eu estou falando para vocês? São várias teorias sobre os universos paralelos. Você pesquisa, você estuda, olha para cima, olha para baixo, olha para a esquerda, para a direita, não para de estudar. A teoria que mais se enquadra no que eu estou falando para vocês é a teoria dos universos em branas ou membranas. Por quê? Porque a distância entre esses universos, segundo essa teoria, é somente de um átomo. Então, talvez seja menos difícil o teletransporte. E esses universos também se interpenetram, certo? O problema é que a energia necessária a tal manipulação é assustadoramente elevada. O que nós estamos vendo aqui? Espíritos materializados. E do lado de cá, 2 médiuns desmaiados, emitindo o ectoplasma pelos orifícios naturais do corpo, com aspecto de espuma de barba. É assim que as entidades saem da cabine, onde fica o médium desmaiado. Encoberto por mantos alvinitentes e luminescentes, e que me levou a acreditar, hipoteticamente, sou muito cuidadoso, que as antigas histórias de fantasmas cobertos por lençóis têm origem nos fenômenos de materialização de espíritos. Correto? Bem, vejam essa experiência feita por William Crookes, na casa dele.
Haveriam alçapões ou portas secretas dentro da casa de William Crookes que ele não conhecesse? Quem que o acompanhava? Seus entes queridos e seus amigos íntimos. Quem foi a médium que ele estudou? Florence Cook, uma criança de 15 anos. E ele conseguiu, inclusive, a fotografia da entidade materializada ao lado dele e ao lado da médium. Então, se são duas entidades separadas, uma está encarnada e a outra não, mas teletransportada e materializada. Então, quem é que estava fazendo isso? Quem é que estava vendo isso? Um dos maiores físicos da história. Agora, e agora? Estão reconhecendo esse médium aí ou querem que eu apresente eles a vocês? Nós estamos vendo Francisco Cândido Xavier ao lado de um médium, novamente extravasando o ectoplasma pelos orifícios naturais do corpo, e uma entidade feminina materializada às custas de um médium masculino. Quem é que está ao lado deles? Francisco Cândido Xavier. Isso nos ajuda a ter informações lógicas e racionais sobre passagens evangélicas. Todo mundo conhece essa imagem. Jesus no Monte Tabor, ao lado de Moisés e de Elias. Elias já tinha morrido há mais de 800 anos. Moisés há mais de 1.500 anos. E aparecem os dois ao lado de Jesus. Olha o que eu vou perguntar para vocês, meus entezinhos queridos, amados. Próxima encarnação eu vou nascer na Arábia Saudita. E eu vou ter um harém. E todos vocês vão ser meus filhos. Vou botar umas 300 ou 400 esposas, né? Olha a pergunta que eu vou fazer para vocês. Diante dessa imagem de Jesus ao lado de Moisés e Elias, alguém aqui conseguiria dormir? A passagem evangélica está que os três estavam sonolentos. No final, os três acordaram e viram a mesma imagem. Não é um ou outro. Os três viram. Estarei eu exagerando, colocando como hipótese, que Jesus estaria nesse momento acompanhado por 2 ou 3 médiuns de efeitos físicos? E que teriam entrado em transe nesse momento, expelido o ectoplasma, permitindo o teletransporte e a materialização de Elias e de Moisés? Coloco como hipótese, mas as minhas convicções são inabaláveis. Anjos com vestes resplandecentes à porta do túmulo de Jesus, com as 4 mulheres que foram cuidar do seu corpo, vendo a mesma coisa. Uma das condições obrigatórias para o fenômeno de materialização de espíritos é a ausência da luz. Porque os fótons da luz artificial e natural afetam o ectoplasma, a entidade e o médium. Se eu estou na escuridão completa, como é que eu vou ver uma entidade materializada? Como é que ela vai, inclusive, impressionar uma chapa fotográfica? Porque quando ela sai da cabine, sai emitindo luz pelo seu corpo e pelas suas vestes. Então, estaria eu exagerando que, nesse momento, essas 4 mulheres estariam vendo 2 espíritos teletransportados e materializados? Se não existe milagre, se não existe sobrenatural, coloco mais uma hipótese aos cuidados de vocês. Condições ideais. Presença de um médium de efeitos físicos. 70% da energia sai dele. Presença de uma seleta assistência ao médium, devidamente consciente e preparada. Sabe por quê? Porque essa energia é sensível ao próprio pensamento. Então eu não posso entrar numa reunião dessa pensando nas contas que eu tenho que pagar na segunda-feira, na festa que eu tenho que ir hoje à noite, no aborrecimento que eu tive no meu lar, no aborrecimento que eu tive no meu ambiente de trabalho. Não vá, porque você pode criar brechas para a atuação de inteligências que não têm a mínima intenção de que essas verdades cheguem à humanidade da Terra, porque consideram nós como propriedade deles. Bem, proibido álcool, fumo e sexo nas 72 horas que antecedem a reunião. Quando nós entramos em orgasmo na relação sexual, grande parte do nosso ectoplasma é expelido durante o orgasmo. Quando eu entro numa reunião dessa, em vez de ajudar doando o ectoplasma, eu absorvo o ectoplasma. Aí estou prejudicando quem? Os pacientes que estão sendo levados a essa reunião, porque a principal razão para que isso aconteça é atendimento de pacientes graves que a nossa medicina pouco pode ajudar. Como acaso não existe, principalmente cancerosos, a área que eu mais atuo. Porque quem mais se materializa são médicos e dotados de um conhecimento ultra evoluído em relação ao nosso e de uma medicina ultra evoluída em relação a que nós utilizamos.
Proibida a ingestão de carne, exceto de peixe, porque quando o mamífero e a ave é abatido, a sua carne fica impregnada de compostos fluídicos barônicos e nocivos, que contaminam o meu ectoplasma. Peixe não. Curiosamente, vocês vão ter a resposta. Local afastado e rodeado por vegetação, claro. Quando eu subia com meu pai na direção do santuário, ele via botânicos, técnicos, biólogos, recolhendo energia das folhas, dos troncos, das raízes, dos animais e carreando para dentro do santuário. Certo? Agora, por que é permitida? Por que é permitida a ingestão de carne de peixe? Porque o cardume tem um perispírito coletivo, que já está sendo estudado pelos nossos cientistas com outro nome, campo morfogenético. Quando eu tiro uma unidade desse campo, desse conjunto, o sofrimento é muito menor do que acontece com o boi, com a vaca, com o porco, com a ave. E outra coisa, a carne de peixe é impregnada de compostos fosforados. Os primeiros fenômenos que nós vemos em tais sessões são tremendos relâmpagos provindos da cabine onde se encontra o médium ou os médiums desmaiados. E essas luminescências são constituídas principalmente por radiações ultravioletas, esterilizando assim a atmosfera do ambiente e impedindo assim a infecção das cirurgias hiperfísicas, aquelas que ultrapassam o limite físico do corpo humano, executadas por esses colegas médicos teletransportados e materializados, inclusive cirurgiões. Então, o que eu acho que é isso aí, ó. Um médico vai acreditar que alguém possa ser chicoteado quase até a morte, ter uma coroa de espinhos enterrada na sua cabeça, com espinhos com prolongamento provável de 3 centímetros, chegou na calota craniana. Ser pregado numa cruz, ter o seu tórax atravessado por uma lança, ter o seu corpo removido e colocado numa gruta hermeticamente fechada, no calor do deserto durante 3 dias, e aparecer com o seu corpo completamente reconstruído? Qual é o médico que vai acreditar nisso? Estão percebendo o que afasta as classes eruditas dos templos? A falta de respostas lógicas e racionais. Impossível alguém ter sobrevivido a tamanha agressão. E olha a ciência o que está me mostrando. Estudo feito durante 15 anos, hein? 15 anos no Santo Sudário de Turim. A escultura, fizeram uma escultura de cera, encontrou 250 ferimentos em quem foi envolto naquele manto branco. Impossível a sobrevivência de um ser humano. Então, o que eu acho é o que aconteceu, foi uma teletransporte e a materialização dele durante 40 dias. Agora, vem a curiosidade científica que me assola. A curiosidade científica que me assola. Se essas reuniões exigem a falta de luz, como foi possível ele ficar materializado durante 40 dias até a luz do sol? Outra coisa, se as luminescências que nós conhecemos afetam o ectoplasma, o médium e o espírito, né, materializado, por que as luminescências que se desprendem dos corpos das entidades não afetam o ectoplasma, nem o médium? Só tem uma resposta. São energias eletromagnéticas com propriedades físicas e químicas de outro universo, e não do nosso universo. Estão percebendo que está se descortinando à nossa frente uma ciência assustadoramente mais complexa e profunda do que tudo que nós possamos imaginar? Sim. Outro exemplo. Madalena, não me toques, eu ainda não fui por pai. É proibido tocar na entidade. Durante 40 anos de estudo, de pesquisa e de testemunho, só uma vez me foi permitido isso. Então, mais uma vez, fica claro para mim que ele estava materializado perante Madalena. E outra coisa, o que é que tornou o maior perseguidor dos cristãos, Saulo, a se tornar na maior figura do cristianismo, só ultrapassada pelo próprio Jesus? Jesus se materializou à frente dele. E a luminescência do mestre foi tão profunda, tão clara, que ele ficou cego. E depois Ananias o curou. Os que o estavam acompanhando também viram o clarão, mas não viram Jesus materializado. Estão percebendo a importância dessa fenomenologia para o cristianismo? E eu não estou falando para o espiritismo, não. Já mostrei as mesas virantes. Se Jesus não tivesse reaparecido no 3º dia, materializado, teletransportado, praticamente tudo que ele pregou ia embora para o túmulo junto com ele. Nós talvez nem saberíamos que ele existiu.
Então essa é a maior passagem evangélica, o reaparecimento de Jesus. Então, olha o que Francisco Cândido Xavier coloca em relação a esses fenômenos. Consideramos-la das mais elevados fenômenos realizados pelos espíritos no nosso mundo, comparável só às viagens dos astronautas no seu esforço por atravessar o cosmos e pousarem em outro mundo. Agora, e com relação à energia manipulada? Vou me basear na ciência, não acredito em milagre, nem sobrenatural. Então, o que eu encontrei nesse livro? Olha a quantidade de átomos que está em cada corpo que está aqui. 7 a 8 octilhões. Sabe o que eles fizeram? Vamos pesquisar a energia existente em cada ser humano. A provável massa física de Jesus era de 81 quilos. Então, vamos ver a energia que estava naquele corpo. O que é que eles encontraram? O corpo grafado no Santo Sudário sofreu uma desintegração atômica. E se essa desintegração atômica tivesse ocorrido em 2 centésimos de segundo, toda Jerusalém teria sido pulverizada numa explosão atômica. Quem comandou essa energia? E olha a energia qual é. Se a matéria presente em 81 quilos de massa física fosse convertida em fótons, equivaleria à detonação de uma bomba de hidrogênio de 1000 megatons, que pode corresponder, tirado da ciência, hein? Não está tirado daqui não, hein? 66 mil bombas atômicas lançadas na cidade de Hiroshima durante a Segunda Guerra Mundial. E essa energia está em cada um de nós, cara. E se eu soubesse controlar de forma inteligente essa energia? Claro que, pelo menos, eu ia acalmar o mar e o vento, em volta de onde eu estivesse. Agora, como é que essa fenomenologia, no estágio atual de evolução da nossa humanidade, pode ser comum? O que é que um terrorista não faria com essa energia, se ele tivesse domínio completo dela? Não chegou o momento. Estão nos mostrando clarões, lá no horizonte, do que nos aguarda. Agora, como entender tal fenomenologia? Impossível na atualidade. Agora, o bóson de Higgs, ele foi previsto em 1964 e só foi confirmado em 2012. As ondas gravitacionais de Einstein foram previstas em 1916 e só foram confirmadas um século depois. O átomo, ele foi previsto em 400 anos antes de Cristo e só foi confirmado em 1803. Então, estamos na fase do empirismo. Sabemos que acontece, não sabemos como acontece, e tal fenomenologia não pode ainda ser repetida em laboratório. Mas foi pelo empirismo que Charles Darwin chegou à conclusão de que as espécies evoluem, pela observação. A mesma coisa com Gregor Mendel, nas bases da genética, observando ervilhas. Nem microscópio eles tinham. Então, nós estamos na fase do empirismo. E aí eu coloco 4 reflexões a todos que nos honram aqui com a presença. E se o médico estivesse presente em uma dessas reuniões? E se quem se teletransportasse e se materializasse fossem médicos que já morreram? E se fosse possível diálogo entre esse que aqui ainda está e esses que se teletransportam e se materializam? E a 4ª reflexão, que eu considero a mais importante de todas. E se tais diálogos se prolongassem por 40 anos? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu não tenho mais como voltar. As minhas convicções são inabaláveis. Se esses médicos com quem conversei, que já morreram durante 40 anos, estão vivos, eu também vou ficar. Os meus entes queridos também estão. Moisés já tinha morrido há mais de 1.500 anos, continua vivo. Então, todos nós somos imortais, vamos viver para sempre. Bem, se alguém quiser me procurar do lado de lá da vida, não vai me encontrar com essa careca aqui não, tá bem? Vocês vão me encontrar com a cabeça coberta de cabelo novamente, provavelmente com uma juba, vai ter que afastar a juba para ver se sou eu mesmo. Amigos queridos, a quantidade de informação foi tão grande, que eu não sei onde eu vou parar. Em decorrência dessas observações que eu fui acumulando, 10 livros até agora, quanto vocês acham que eu tive que estudar, pesquisar, referência bibliográfica? Quem mais aprende com o livro é quem escreve.
Eu tenho que ler, reler, reler, pesquisar referência bibliográfica, e eu vou colocar o meu nome em jogo, da minha família, da minha profissão? Aí uma pergunta que sempre surge: Paulo César, como é que você fica perante seus colegas? Aí pesa o meu currículo, o que é que foi lido. Vai ficar tudo aqui. Mas perante a classe média, peraí, esse camarada não pode ser maluco. Ele é cirurgião há 50 anos, dá aula em 2 faculdades, tem título disso, título daquilo, tem 4 especialidades. Deixa eu ver melhor o que esse cara fala, o que ele escreve. E aí o que acontece? Começa a me procurar sorrateiramente. Um desses colegas, cirurgião, há mais de 40 anos trabalhando comigo, nunca falou nada para a família. Se aproxima, que eu fui parar lá no Senado Federal também. Olha, vou contar um negócio para você que eu nunca contei para ninguém. Estava de plantão no Hospital Cardoso Fontes, público, lá no Rio de Janeiro, e deu entrada o filho de um médico com uma bala no tórax. A bala encostada no coração. Sob meus cuidados, o coração parou. Paulo César, eu fiquei durante 40 minutos massageando, e o coração não voltou. Aí eu decidi parar. Você sabe que quando eu decidi parar, nitidamente alguém soprou no meu ouvido, continua, e eu salvei o rapaz? Ele não contou isso nem para a família. Nós não temos coragem. É muito difícil nós acreditarmos em algo além da matéria tangível. Eu confesso que eu compreendo isso. Quantos pacientes eu operei ao longo de 50 anos? Em algum dos corpos que eu abri, eu encontrei a alma ou o espírito? Então, o que está faltando? A confirmação científica de que tudo isso acontece. E é só questão de tempo. Nada, se existe oculto, que não seja o dia revelado. Só o primeiro livro, mais para 5 idiomas, e vocês estão vendo agora aonde tudo isso aconteceu na minha vida. Eu vou levar vocês agora para o dentro da nave de materializações. Nada de sair daqui correndo. Tá bem? O Lar de Frei Luís. 120 mil metros quadrados. 120 mil metros quadrados. Uma atividade social tremenda. Mais de 500 crianças em educandário, um asilo para idosos, um ambulatório atendendo a pobreza da região com mais de 40 médicos trabalhando gratuitamente e recebendo por reunião pública 4 a 5 mil pessoas. Um centro espírita comandado por uma entidade católica. Bom, onde é que fica o Santuário de Materializações? No meio dessa floresta. No meio dessa montanha. Ali está a seta mostrando. Pergunto, para que construir essa estrutura no meio de uma floresta, no alto de uma montanha? No bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Quanto custou? A não ser que algo extremamente importante ele aconteça. E aconteceu, durante 60 anos. O que aconteceu no Lar de Frei Luís não aconteceu em nenhum momento da história da humanidade em algum local do planeta Terra. No Frei Luís aconteceu. Por isso que eu estou aqui, certo? Então nós vamos subir. Percebam a importância da localização no meio da floresta. O que eu falei? Todo ser vivo tem ectoplasma. Então, entidades técnicas estão recolhendo o ectoplasma das folhas, do tronco, das raízes, das flores, dos animais. Não é? Os outros 30%, 15% é da natureza, e os outros 15% da assembleia que acompanha o médium. Vão subir comigo, hein? Nada de fugir, tá certo? Vamos nos acomodar à luz vermelha. Por quê? Porque no conjunto da luz branca, a luz vermelha é a menos energética. Então é a que vai menos atuar sobre o ectoplasma. Claro que nós não podemos nos acomodar na escuridão completa. Então vamos nos acomodar sob a luz vermelha. Um auditório, hein? No meio de uma floresta, no alto de uma montanha. Por quê? Nos acomodamos. Quantos pacientes estamos levando graves? 35, 40. E são colocados em grupos de 5 nesses leitos que aqui estão. À minha esquerda. 1, 2, 3, 4. À minha direita. Um quinto leito dentro de uma cabine de acrílico. Nessa cabeceira aqui, o amigo de vocês ficou sentado durante 40 anos. E estou lá até hoje. Só que desde 2015, as materializações não acontecem mais. Aí, apagamos as luzes, ficamos na escuridão, uma Ave Maria tocando em surdina e em oração, aguardando os acontecimentos. Primeiro, clarões provindos das cabines, passando entre as frestas das cortinas. De repente, uma dessas cortinas aqui se abre
e surge um ser emitindo luz pelo seu corpo. A luminescência é tão forte que dá para ver o corpo do médium desmaiado no fundo da cabine. Aí cuida de um, de dois, de três, de quatro, entra dentro dessa cabine e cuida do quinto. Cuidando do quinto, começa a conversar comigo, utilizando termos tecnológicos médicos. E quem está desmaiado dentro da cabine é o mecânico de automóveis. Se coloque na minha situação. Eu saio correndo ou continuo pesquisando isso? Já que até prêmios nobres viram a mesma coisa que eu estou vendo. Olha a fotografia de um dos nossos médiuns, desmaiado, emitindo o ectoplasma. Parece espuma de barba. Como é que ele conseguia respirar? Como é que ele conseguia respirar com o nariz e a boca entupido pelo ectoplasma? De acordo com a psicosfera promovida pela Assembleia que o acompanha, há a possibilidade até da desmaterialização completa do corpo do médium. Ficam só suas roupas em cima do leito. E a entidade, quando sai da cabine, sai exatamente como era na última encarnação. Se a psicosfera não está adequada, olha o que o André Luiz me ensinou. Olha, os pacientes precisam ser atendidos. Nós não estamos com uma psicosfera adequada. O que vamos fazer? Separamos o médium do seu perispírito. A entidade se acopla ao perispírito do médium, se recobre com moléculas de ectoplasma e sai da cabine. Quando isso acontece? A entidade se assemelha ao médium e a tonalidade da sua voz também. Foi isso que levou à desconfiança da fraude no final do século XIX e no início do século XX. E agora o que eu vou mostrar para vocês? Algumas dessas entidades materializadas. Vejam novamente os mantos alvinitentes e brancos cobrindo a entidade. Nitidamente você vê que a fisionomia da entidade é diferente da do médium. Então nós estamos vendo duas entidades diferentes. Saem, inclusive, com buquês de flores nos presenteando. Olha a humildade deles. Principalmente quem? Médicos. Bom, dentro das perguntas que eu fiz a ele, naturalmente qualquer médico faria, por que os fenômenos ectoplasmáticos são tão raros na Terra? Aqui está a resposta. Drogas, racismo, suicídios, pedofilia, assassinatos, abortos, em uma média provável de 100 milhões por ano. Prostituição, corrupção, guerras, fundamentalismo e outras. Como é que tal fenomenologia pode ser comum num planeta desse? De provas e expiações. Talvez sejam menos incomum depois que atravessarmos o degrau da transformação em um planeta de regeneração. O mal vai persistir, mas o bem vai superar o mal. Exatamente o contrário do que está acontecendo hoje. Caminhando agora para o final. Atenção. Estão vendo aquela seta azul lá? Ali foi construído um outro santuário, bem menor do que o primeiro. Sabe por quê? Frei Luís chamou o presidente Luiz da Rocha Lima e disse o seguinte: olha, nós vamos tentar a materialização de 7 espíritos decaídos para que vocês tenham provas incontestáveis do que acontece com aqueles que se dedicaram ao mal. Se dedicaram, por exemplo, ao uso de drogas estupefacientes, aos assassinatos, à corrupção, aos feminicídios. Isso está tudo descrito nos livros psicografados em detalhes, mas sem imagens. No Frei Luís, as imagens foram conseguidas. Vocês vão levar, quantos éramos mais ou menos? Aproximadamente 10 membros do grupo, acompanhados de um médium de efeitos físicos e de um fotógrafo profissional. No final da década de 70, início da década de 80, como é que as máquinas funcionavam? Com flash. Mas e aí, na hora que o flash dispara, não vai afetar o ectoplasma, a entidade e o médium? Sim,
mas a orientação que eles nos deram é que fosse coberto com papel celofane vermelho o flash da máquina. Entrávamos em concentração, um médium desmaiado dentro da cabine, e ficávamos aguardando um sinal que vinha da cabine, um estalar de dedos, na escuridão. O fotógrafo batia a máquina, nós saíamos ver o resultado no dia seguinte. Se aparecesse a entidade na chapa fotográfica, óbvio está que ela estava materializada, porque senão não impressionaria uma chapa fotográfica. Bem, e aí aconteceu uma coisa muito intrigante na minha vida. Eu, quando tinha 9 anos de idade, vi essa imagem. Um desenho feito por um artista francês chamado Gustave Doré. Fez 130, 140 desenhos sobre a Divina Comédia. A Divina Comédia foi escrita no século XIII. Os desenhos desse artista foram feitos no século XIX. Ele se baseou na Divina Comédia de Dante Alighieri, certo? Bem, essa foi uma das imagens que surgiu em uma revista que o meu pai comprava quando eu era muito pequeno, chamada Trópicos. Hoje custaria R$2, R$3. E o que trazia essa revista? História, ciência e arte. E veio um artigo sobre a Divina Comédia, com várias imagens do Gustave Doré. Uma foi essa daí. Eu vi essa imagem e nunca mais essa imagem saiu da minha cabeça. Dante, ao lado do seu guia Virgílio, ao lado de um espírito, evidentemente atravessando um umbral, em forma de tronco de árvore. Passam-se mais de 50 anos, você escreve um livro, e a imagem que nunca saiu da mente da criança é a capa do livro. Estamos ou não estamos dentro de algum planejamento? Isso tudo é obra do acaso? Eu contei essa história num centro espírita lá em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. E quando terminei, a presidente do grupo me procurou reservadamente. Olha, doutor Paulo César, quando o senhor estava falando nesse livro, uma médium vidente nossa teve uma evidência com o senhor. O senhor gostaria de ouvi-la? Claro. Aí veio uma senhora muito delicada, muito educada. Doutor Paulo César, o senhor quer saber por que essa imagem nunca mais saiu da sua cabeça? Quero. Porque esse espírito, em forma de tronco de árvore, era o senhor. Eu sou oriundo da Inquisição e também, muito provavelmente, da Revolução Francesa. Quem me tirou dessa região foi Frei Luís. O grupo de Frei Luís é oriundo da Inquisição. Se eu utilizo hoje, como cirurgião que sou, aço e ferro para aliviar e curar, é porque quando era da Inquisição, usava para torturar e matar. E muitos dos pacientes que são colocados nos meus cuidados, foi alguém que eu torturei e até matei em vidas passadas. Não tem saída. Nós temos um envoltório chamado perispírito. O que eu faço, o que eu falo, e até o que eu penso, que leva ao sofrimento do próximo e da natureza do planeta que eu habito, fica grafado nesse componente extrafísico. E muitas vezes eu vou necessitar de um corpo no futuro para corrigir as deformações que eu causei em mim próprio e aspire as impurezas que eu depositei em mim próprio pelo comportamento equivocado. Bem, olha o que aconteceu na primeira reunião em que um desses espíritos seria teletransportado e materializado. Todo o mobiliário da sala estava arrebentado. Quem entrou lá? Agora, você pode taxar esses nossos amigos, irmãos, entre aspas, obsessores, de tudo, menos de ignorante. São cientistas, são inteligentíssimos, sabem como utilizar essa energia que é neutra para o mal. Eles não são diferentes de nós. Nós usamos a energia atômica para fazer um aparelho que trata o câncer, e essa mesma energia para fazer uma bomba. Então, não são diferentes de nós. A reunião não pôde acontecer, e ninguém tinha entrado lá. De onde devem ter tirado o ectoplasma? Provavelmente da natureza que rodeia o santuário. Certo? Bem, e aí o que acontece? Acabou tendo a primeira.
Aí está o nosso médium, novamente desmaiado. Dessas 7 imagens, eu não coloquei no livro que eu escrevi, Espíritos Decaídos e Materializados. Por quê? Se eu tivesse aquelas fisionomias, não ia querer que a minha fotografia saísse em livro, em revista, em jornal, em televisão, internet. Segundo, esses espíritos foram conquistados pelo amor de Frei Luís. Estão em recuperação. E isso aconteceu há 25 anos atrás. Terceiro, eu não me lembro do que eu fiz em vidas passadas. Eu posso ter sido pior do que eles. Certo? Não coloquei as imagens no livro. Descrevo cuidadosamente todas as imagens, mas não coloquei as fotos. Eu vou mostrar 3 dessas fotografias a vocês. Essa foi uma das 7 que conseguiu-se. Atentem para essa imagem. Uma imagem da mitologia grega, que é o Cíclope. Essa imagem da mitologia grega não tem olhos. Os seus olhos estão vedados. E ele tem um único olho na fronte. Uma dessas entidades materializadas contra a sua vontade e fotografada tem uma fisionomia semelhante. Uma estrutura aparecendo um olho no centro da fronte. O que pode ter sido feito? O que pode ter feito em vidas passadas? Pedófilo. E a mais impressionante que nós captamos, um carrasco da Idade Média. Percebam o olhar de terror dele sendo fotografado. Depois dessa reunião, o padre Isabel chamou Luiz da Rocha Lima e disse o seguinte: olha, desde que essa entidade desencarnou, ela não consegue remover a roupa de carrasco, porque ela está soldada no seu perispírito como forma pensamento. E nós não podemos aliviá-lo do seu sofrimento, principalmente pelo remorso, que é o pior dos infernos, através de uma encarnação, que ele possa esquecer temporariamente o que ele fez. Bom, se ele foi um carrasco da Idade Média, ele está padecendo assim há séculos. Quantas cabeças ele decepou? A impressão que nós temos é que ele está com as suas mãos atadas nas costas. Um tecido quadriculado, parecendo um tecido escocês, e vários cordões brancos envoltos em torno da sua cintura. E um capuz com a borda indo acima da cabine e 2 rombos à altura dos olhos. Bem, agora existe outra forma de vocês decepar a cabeça. Quer ver como é? Como aconteceu no Rio de Janeiro. Você pode assumir um cargo de secretário de saúde e desviar os recursos da saúde para você. Quantas cabeças você está decepando? Se soubessem o que os aguarda, estariam fazendo o que estão fazendo? Estão percebendo a importância de encontros como esse? Vocês estão percebendo a importância da aproximação da ciência com as religiões? As religiões pregam, mas não tem confirmação. Quem tem confirmação? O Espiritismo. O cristianismo tem 2000 anos. É a corrente religiosa mais numerosa do planeta. O Espiritismo está só com 168 anos. Como estará o Espiritismo daqui a 2000 anos? Principalmente com as confirmações científicas que é possível em toda essa fenomenologia. Até o pensamento é energia, pensamento tem átomo. Atenção às senhoras e senhoritas que estão me dando a honra com a sua presença aqui hoje. A maior energia existente no multiverso é a do Criador. Mas tem uma segunda um pouquinho mais abaixo. A da prece da mãe pelos filhos, que, segundo o próprio Emmanuel, arromba as portas do céu, nada segura. E, caminhando para o término, as perspectivas futuras. Medicina. Nem pensar. Aqueles que me derem a honra com a presença amanhã de manhã, vão ver o que a medicina já está fazendo. O que nos aguarda como médicos médiums do futuro, ostensivos. O que nos aguarda? Justiça. Olha, nos tribunais do futuro, assassinatos vão se materializar. E armas vão ser recuperadas.
engenharia, história, arqueologia, paleontologia, teletransporte de objetos e seres vivos, união entre a ciência e as religiões, benefício para toda a família humana, e não somente para o pugilo dos mais ricos e mais poderosos. E a última imagem que eu mostro, Maria del Valle, uma jovem de 21 anos argentina, comandou um processo de legalização do aborto na Argentina, e conseguiu. Foi legalizado o aborto no dia 30 de dezembro de 2020, e ela tinha 21 anos. Aos 23 anos, engravidou. Procurou um juiz e conseguiu a autorização para a realização do aborto, que já foram feitos mais de 220 mil até agora, em um hospital público. Quem fez os abortos? O procedimento levou a uma infecção fulminante e ela desencarnou. Como está agora? Pai de infinita bondade, que tem por nós piedade na tristeza e na aflição, que nas horas de amargura põe tua paz com ternura sempre em nosso coração. Ouve, Senhor, essa prece e nossa alma fortalece, dando-nos harmonia e paz. Faz com que sejamos indulgentes, tolerantes, pacientes, até com quem o mal nos faz. Afasta dos nossos caminhos os abrolhos e os espinhos esparramados pelo chão. Transforma em vibração positiva toda emanação negativa com a força dessa oração. Converte em bons amigos os que se dizem nossos inimigos, convencendo-os a nos dar o seu perdão. Porque tu és a nossa firmeza, e nos erros e fraquezas jamais nos negaste a mão. Certos de que essa prece foi ouvida, e toda desgraça vencida pelos bons guerreiros do além, nós nos ajoelhamos em espírito e agradecidos a Jesus, o Cristo, o louvamos para sempre. Amém. Ao término, eu gostaria de mostrar duas últimas imagens, muito contundentes. Peço permissão para mostrar. Porque os senhores provavelmente chegarão em casa, ligarão à internet e colocarão o meu nome. Certamente, alguma imagem dessas duas vai aparecer. Então, eu quero confirmar que sou eu mesmo, tá bem? Eu também toco contrabaixo em banda de rock. E eu também sou dançarino profissional. Muitíssimo obrigado pela gentileza, pela atenção, pela educação, pela bondade com que vocês estão me recebendo aqui em Bauru. Muitíssimo grato. Que o Criador abençoe a todos, que Frei Luiz abençoe a todos e as suas sagradas famílias também. Muito grato.